Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estou eu aqui para gravar mais um vídeo aqui para a Escola de Profetas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Quero que os irmãos me perdoem, porque esses dias estive bastante ocupado e por isso passei uma semana aí sem gravar vídeo, mas o projeto continua de pé. Nós vamos continuar fazendo. E eu estou aqui com a revista de Estudo Bíblico e nós vamos fazer uma pré-aula. O que é uma pré-aula? É você ter um adiantamento daquilo que vai se estudar na próxima aula, um pedaço de aula ou uma aula antes da aula oficial. Nós vamos fazer isso a partir de janeiro para todas as congregações. Então eu estou fazendo isso aqui no sentido de continuar ensinando os irmãos aquilo que nós propomos desde o começo, que é ensinar os irmãos a maneira de interpretar o texto bíblico, de interpretar a Bíblia e conseguir interpretar a Bíblia para você viver, interpretar o texto bíblico corretamente e interpretar o texto bíblico também para você pregar a palavra de Deus. O nosso tema é vivendo a vida ressurreta. O texto está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, onde Paulo diz assim: porque, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, baseado nesse texto, nós criamos o tema Vivendo a Vida Ressurreta. A vida ressurreta é a vida que o crente vive, porque o crente morreu para o pecado, morreu para o mundo, morreu com Cristo, quando aceitou a Cristo, e agora vive a nova vida, a vida de Cristo em nós. Nós estamos aqui nesse estudo bíblico, e eu gostaria que você, aí na sua casa, você estudasse essa revista, você pegasse aqui as dicas que eu vou te dar e você estudasse em casa essa revista, você fizesse anotações, que você estivesse preocupado com algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que você se preocupe é que nós estamos estudando um estudo inteiro, e o nosso propósito ao estudar esse estudo inteiro é responder o questionário. Se eu conseguir responder o questionário, não só com aquela pouquinha só de coisa, não, conseguir responder usando palavras minhas, significa que eu entendi o texto. Então nós temos um questionário no final do estudo, diz que tem 5 perguntas. Então eu quero que você leia, estude o estudo e você procure responder essas perguntas baseado nas dicas que eu vou te dar. O primeiro ponto desse estudo bíblico diz que o viver diário, ou seja, essa vida diária da nossa vida ressurreta, que vivendo é vida diária, vivendo é hoje, vivendo é amanhã, vivendo é depois, né? Então, esse viver diário, ele é pautado na vida em ressurreição. Então, você pega a palavra pautar, você pega essa palavra pautar e analise ela, procure analisar. O primeiro ponto diz que o viver diário é pautado. O que significa pautar? Aí você procura entender esse termo pautar, que você vai conseguir entender melhor o texto. Aí o primeiro subponto, para mim entender o viver diário, explicar o viver diário pautado na vida em ressurreição, você vai ver que no primeiro subponto, no segundo subponto e no terceiro subponto vai ter uma palavra chamada acarreta. Acarretar é um verbo. Então, essa vida, esse viver diário pautado, você vai estudar o que é pautado, na vida em ressurreição, ele acarreta. Para o cristão, você vai estudar o que é acarretar. Ele acarreta experiência espiritual, ele acarreta mudança de alvo e ele acarreta mudança de valores. Se eu estiver vivendo a vida de cristão, Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então, se eu tenho vivendo essa vida, se eu já ressuscitei com Cristo, eu preciso buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Então, o meu viver diário vai ser pautado nesse propósito. Eu vou buscar as coisas de cima.
Eu vou pensar nas coisas de cima. E eu vou fazer isso porque eu já estou morto e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a minha vida, a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele. Então, esse viver diário pautado nessa vida, ele vai nos acarretar, vai trazer para nós experiência. Aí você vai estudar o que é experiência individual. Eu quero que você explique o que individualmente Deus fez na tua vida. Vai causar mudança de alvo, objetivos vão mudar e também mudança de valores. O segundo ponto do nosso estudo bíblico diz que esse viver diário, essa vida ressurreta, ele é sustentado. Olha só, aqui no primeiro ponto está dizendo que ele é pautado. E para você entender o primeiro ponto, você vai procurar o significado de pautar. No segundo ponto diz que ele é sustentado. Agora você já tem um verbo. Ele é sustentado pela vida em ressurreição. E o que acontece quando o nosso viver diário é sustentado pela vida em ressurreição? Nós somos conscientizados de que existe um novo estado com relação ao passado. Paulo diz, em relação ao passado, já estáis mortos. E aí você vai ver aqui que tem duas palavras em vermelhinho aqui nesse texto, e essas duas palavras, a primeira é substituição e a segunda é identificação. Eu quero que você estude com capricho isso aqui, para que nós possamos, na terça-feira, nós conversarmos sobre esse assunto. Eu quero ver a participação de vocês. Vocês não querem ser profetas? Profeta tem que falar a palavra de Deus. Profeta tem que entender a palavra de Deus. Então você vai ter que estudar. Você vai ter que buscar conhecimento. Então você vai ver que no primeiro ponto nós tivemos o verbo acarretar. A vida pautada acarreta isso, acarreta isso, acarreta isso. Agora a vida sustentada, ela conscientiza e conscientiza. Vocês têm que estar sempre ligados nessas palavras repetidas. Uma vida sustentada, o viver diário sustentado pela vida em ressurreição, conscientiza com relação ao passado, novo estado. Conscientiza com relação ao presente, nova posição. Conscientiza em relação ao futuro, nova recompensa. Eu quero que você esteja afinado com isso aqui, afiado com isso aqui, para nós quebrar aquela monotonia do estudo bíblico de terça-feira. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Deus me ajude e ajude a igreja. Nós somos seu povo, estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, estamos vivendo, mas nós somos seu povo. Nós temos uma vida que o Senhor nos deu. Então, quando nós chegarmos no questionário, nós vamos ter uma pergunta que diz, qual a grande peculiaridade da nossa vida em Cristo? Você vai procurar o significado dessa palavra peculiar aqui para você responder essa pergunta. Eu quero alguém para responder essa pergunta para mim. Que benefício nos traz a vida ressurreta? Qual benefício ela traz para nós? Por que a morte de Cristo por nós é chamada de substituição? E por que a nossa morte com Ele é chamada de identificação? Eu preciso que alguém explique isso para mim. Não é com aquelas 2, 3 palavrinhas, não. Eu quero que você entenda o texto. O que é vida escondida com Cristo em Deus? Isso aqui é experiência nossa. Você leu a história do patinho feio? Você vai lembrar que lá atrás você achou interessante, porque nós colocamos aqui a história do patinho feio, e aqui a história do patinho feio não está contada aqui. Você vai pesquisar e vai descobrir por quê que a história do patinho feio está aqui nesse primeiro ponto. Eu vou fechar essa revista, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, a coisa que Ele mais ama em nós é quando Ele vê que nós temos interesses pelas coisas que Ele preparou para nós. E Deus preparou a sua palavra durante um período de 1.600 anos. Deus usou cerca de 40 pessoas para que escrevesse a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós precisamos disso. Nós precisamos viver a Bíblia, entender a Bíblia e viver a Bíblia.
Então, quando o pastor, quando eu fico falando, irmãos, me ajude, irmãos, vamos estudar. Gente, isso aqui é Deus que está falando. Eu podia simplesmente estudar sozinho e pronto. Por que eu quero isso para vocês? Porque Deus me chamou para isso. E eu quero ver o seu interesse. O estudo é pequenininho. Eu quero ver o seu interesse, o seu esforço. Eu falei muito pouquinho sobre o estudo, eu só quero que você leia, eu só quero que você estude, que você anote as coisas. E na terça-feira nós vamos conversar sobre esse assunto. Se você já ressuscitou com Cristo, você vai buscar as coisas que estão de cima. Você vai pensar nas coisas que estão de cima. Por quê? Porque ele está morto e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, nós vamos receber a verdadeira recompensa que o Senhor tem preparado para nós. Deus abençoe a sua vida. Pega esse vídeo, olha para ele, olha para o texto, estude o texto, que Deus vai te abençoar o seu esforço. Nós vamos entender cada vez mais o que significa igreja. O corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, ele quer dirigir a nossa vida, ele faz isso através da sua palavra, com o trabalhar do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor.